Olá, mãe. Olá, pai. Bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos a esse nosso encontro de hoje. Nesse canal você encontra dicas de como reduzir o uso de telas de seu filho e proporcionar a ele uma vida mais saudável. Eu sou a professora Marta Esteves, sou pedagoga, neuropsicopedagoga, tenho mestrado em educação e 40 anos de experiência educacional e muita vivência com crianças e adolescentes. Vamos conversar hoje sobre uma questão que muitos pais me trazem. Meu filho vai ficar atrasado em relação à tecnologia se eu demorar para dar a ele um celular? Se ele tiver um menor uso de tela, se ele vai ficar atrasado? E gostaria muito que você, mãe, pai, família, tivesse segurança em relação a esse assunto, porque muito provavelmente você vai ser cobrado sobre isso em sociedade. Todos têm, mas meu filho não tem. Não acredite, mãe, não reforce, pai, a ideia de que seu filho é um nativo digital, pois não é bem assim. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu já vi muitas mães dizerem que dão o celular para os seus filhos o quanto antes, porque não querem que eles fiquem atrasados em relação à tecnologia digital. Não é bem assim. E acompanho mães e pais que já me relataram o quanto diminuir o uso de telas de seus filhos melhorou o sono, a alimentação, o relacionamento, a ansiedade, enfim, uma série de benefícios. Mas, por um outro lado, acompanho também muitos pais que dizem dar o celular para os seus filhos porque todos os colegas têm. Mas eu sempre faço uma pergunta: e qual o problema se todos têm? Ele precisa ser igual a todos? Você tem firmeza ao dar um celular para o seu filho com argumentos fortes ou é só porque todo mundo tem? Então, sobre essas questões que nós vamos conversar aqui nesse nosso bate-papo de hoje, tá bem? Então, vou retomar a pergunta inicial, né? Meu filho vai ficar atrasado em relação à tecnologia digital com menos uso de telas? E antes que alguém pense, vem mais uma negar a tecnologia, jamais. A tecnologia é fantástica, absurdamente fantástica. Eu estou de um lado da tela, que quem me acompanha está de vários lugares. A tecnologia é fantástica e nos fez chegar, ainda nos levará a lugares que jamais imaginávamos antes delas existirem, da tecnologia digital existir. Não se trata de negar a tecnologia. Se trata, sim, de querer adequar o uso à idade, ao tempo de uso de telas, porque nós estamos falando de crianças e adolescentes, que ainda precisam ser crianças e adolescentes, com tudo normal de uma vida de criança e uma vida de adolescente, independentemente de ser nos dias atuais. Elas precisam ser crianças, então isso é muito importante. E começando a falar das crianças, tem um ponto que eu gosto muito de falar e de frisar, que a primeira infância é fundamental em matéria de amadurecimento cerebral. Em termos de aprendizagem, na primeira infância que essa aprendizagem floresce e flui com muita rapidez e com muita força. E quanto mais cedo uma criança passa a usar o celular, aos 2, aos 3, aos 4 anos, hoje eu nem vou falar do tempo de telas recomendado, eu vou deixar para outro dia. Mas quanto mais cedo uma criança começa a usar o celular, mais tempo ela vai se tornar um usuário assíduo e essa assiduidade vai causando uma espécie de impregnação no cérebro da criança. Aquilo ali vai se tornando um vício mesmo, vamos dizer assim. E tem um autor que eu gosto muito de citar, que é um norte-americano, um economista norte-americano, que no ano de 2000 ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Ele se chama James Heckman, já esteve no Brasil, inclusive. E hoje ele se dedica a estudar a primeira infância, a importância da primeira infância. Mas vocês podem estar perguntando o que tem a ver primeira infância com economia? Um economista que ganhou o Prêmio Nobel de Economia falando de primeira infância? Tem tudo a ver. Ele fala o seguinte, que se preocupar é desenvolver bem a primeira infância é a melhor estratégia anticrime e é a melhor estratégia de desenvolvimento de um país. Olha a importância que ele fala, que ele dá, não, porque ela é real, a importância que ele traz, que ele chama atenção para a primeira infância, em termos de possibilidades de aprendizado. Ele fala ainda, o James Heckman fala que para cada dólar investido na primeira infância, há um retorno de $7 num futuro bem próximo. E
Como o cérebro se desenvolve rapidamente e é mais maleável, é como se ele fosse, né, uma massa plástica, do 0 aos 5 anos é muito mais profícuo, proveitoso, muito mais fácil incentivar habilidades cognitivas e de personalidade das crianças, como ter atenção, a motivação, o autocontrole, a sociabilidade, a sensibilidade. Todos esses aspectos são extremamente importantes para um bom desempenho na escola, depois um bom desempenho no trabalho, na vida adulta. Por isso que ele fala que investir bem na primeira infância vai ser depois uma questão de melhorar a economia do país, melhorar as questões de índices de criminalidade, melhorar no sentido de diminuir os índices de criminalidade de um país, porque é na primeira infância que a criança está propensa a aprender uma infinidade de coisas. E a primeira infância é tão importante, tão fundamental, por que nós estamos, em muitos casos, deixando ou vendo ela ser desperdiçada com tanto uso de telas? Nós temos visto muitas crianças muito pequenas já viciadas em telas, fazendo birras porque é tirado da tela eventualmente. E as telas privam as crianças de estímulos dificilmente recuperados mais tarde. O que perdemos em termos de uso de tecnologia na infância, a gente recupera, aprende mais tarde rapidinho. Eu imagino que eu estou falando aqui com a grande maioria de pessoas que nasceram no século passado, no milênio passado. Nós não tínhamos a tecnologia a nosso favor e que aprendemos, migramos. Eu migrei para o mundo digital, tive que aprender uma série de coisas, inclusive fazer o que eu estou fazendo aqui. Eu aprendi muito rapidamente, bastou uma aulinha de alguém e eu aprendi. Ao passo que, se eu dedicar desde a mais tenra infância somente a tecnologia digital e todo o resto que eu precisava ter aprendido em termos de relacionamento, em termos de habilidades cognitivas, socioemocionais, isso não recupera mais tarde, ou seja, é muito mais difícil de recuperar. Essa é uma das justificativas por que a gente vê tanto adolescente hoje que não olha nos olhos das pessoas. É como se isso não tivesse importância. Claro que olhar nos olhos é apenas uma metáfora, mas que não se relacionam, não interagem com as pessoas, às vezes até com as pessoas da própria família. Os adolescentes deixam de interagir. Se você, mãe, retardar um pouco o uso do seu filho, o uso da tecnologia, das telas digitais, das redes sociais, dos games, ele vai aprender. Quando ele tiver 12, 13 anos, ele aprende assim, num clique. Ao passo que o contrário não acontece. Se ele desde pequeno usar muitas telas e não aprender essas habilidades sociais e emocionais, ele vai ter muito mais dificuldade. Os saberes essenciais da infância, que estão na infância, precisam ser aprendidos na infância, não vão ser desenvolvidos mais tarde se as crianças forem privadas desse desenvolvimento. E o que é muito sério, se uma criança de 2, 3, 4 anos já está viciada em telas e não se relaciona, ou mais velhos, 6, 7, 8, 10, se eles não se relacionam, eu não sei de nenhuma criança de 3, 4 anos que foi comprar um celular. 99% das vezes somos nós adultos que damos esse celular na mão deles. Então, não é questão de culpar ninguém, mas é questão de adequar. Veja bem, não é bem assim. Então, não precisa ficar nessa ânsia, eu preciso dar o celular para meu filho o quanto antes, porque o meu filho vai ficar atrasado em relação à tecnologia. O que não for estabelecido na infância em termos de linguagem, coordenação motora, todas as questões emocionais, socioemocionais e de interação humana, vai ser muito mais difícil ser adquirido mais tarde. Esse passa a ser o padrão. O padrão é eu não me relacionar. O padrão é eu ficar o tempo todo olhando para o celular. Passa a ser o padrão. Lembra que eu falei que é impregnado no cérebro? É isso que acontece. O cérebro, o nosso cérebro, né, pode ser comparado com uma massa de modelar, que a textura endurece com o tempo. Um cérebro de uma criança é como se ele tivesse a massinha de modelar, essa que as crianças adoram, hein, brincar, como se a massa de modelar do cérebro das nossas crianças fosse muito maleável, muito fácil de ser moldado, ao passo que de um adulto ela já vai endurecendo. Isso é próprio da natureza humana, né? De todos os nossos órgãos, nossos músculos, inclusive as questões, né, neurológicas cerebrais, elas vão se tornando menos
plásticas, menos maleáveis. A criança tem uma plasticidade cerebral muito maior do que um adulto, do que um idoso. Cada vez mais passa o tempo, menos plasticidade cerebral a gente tem. Por isso que e não vai dizer que nós adultos não aprendemos. Nós aprendemos sim. Eu tenho quase 60 anos e aprendi muitas coisas, principalmente nos 2 últimos anos que eu tenho estudado muito sobre essa questão do excesso, do uso de telas, de como reduzir o uso de telas. A gente aprende sim, mas a gente aprende com mais dificuldade. Vai um adulto de 40, 50 anos que nunca estudou inglês tentar aprender inglês. Aprende com muito sacrifício e geralmente não aprende tão bem quanto uma criança que com 4, 5 anos já está numa escolinha, já vai aprendendo as palavras, aprende naturalmente. Isso é muito característico para mostrar a questão da plasticidade cerebral para uma criança e depois para um adulto. E de novo, no tempo que a criança está em pleno desenvolvimento, você gastar o tempo dela com telas digitais, ela vai perder muito, vai perder em termos de desenvolvimento, de relacionamento, em termos de contato com a natureza, em termos de até mesmo de saúde. A gente sabe que crianças que ficam muito tempo dentro dos quartos, dentro das suas casas, em celulares, em telas, elas perdem a convivência com a natureza, deixam ou nunca vão dar importância por nunca terem a importância de ter essa questão, essa ligação com o meio ambiente tão necessária nos dias de hoje por todas as questões climáticas que a gente está vivendo. Então esse tempo gasto com tela, gente, é um desperdício de tempo muitas vezes, infelizmente, irrecuperável. Eu falei agora há pouco, nós adultos migramos para o mundo digital. A gente não foi, muitos de nós, conforme a idade, mas muitos não foram alfabetizados na era digital, alguns foram alfabetizados, com cartilha, escrevendo. Hoje tem escolas que não usam mais caderno e lápis, é só material digital. Mas voltando a falar dessa questão do mundo que nós migramos, hoje existe também vamos dizer assim, um mito que as nossas crianças, principalmente os nascidos, de 2007 para cá, 2010 para cá, os adolescentes e as crianças, que eles nascem como se eles fossem um mutante, nascem com um chip, que são os tais chamados nativos digitais. E o que traz essa crença? Vamos dizer que é uma crença coletiva de que os mais jovens são nativos digitais. Claro que as telas mudaram conceitualmente a maneira que funciona o nosso aprendizado, o funcionamento intelectual, e mudou também muito a relação que os nativos digitais mantêm com o mundo. Eles têm características que nós não tínhamos e nem imaginávamos. Eles gostam muito de zapear, procurar as coisas, não só na TV, em qualquer canal, mas também no WhatsApp. E isso faz com que eles fiquem de uma maneira assim muito superficial nas coisas, porque começa a assistir, não gosta, troca, vai para outra. Você já viu crianças assistindo videozinhos de musiquinhas infantis ou de filminhos? Eles assistem às vezes 15 segundos e muda para o outro, e muda para o outro, e vai mudando. Isso é uma geração que gosta de zapear, mas que não se fixa muito nas coisas. Geralmente estão ficando muito impacientes, porque é tudo muito rápido. Imagina que eles vão ler uma coisa mais demorada, prejudicando inclusive a leitura. Não leem manuais, querem aprender tudo de uma maneira intuitiva ou vão tateando pelos hiperlinks lá e vão aprendendo. Têm um espírito coletivo, mas só por meio das redes sociais. São rápidos e multifuncionais, o que não significa que sejam multifocais. Aliás, as pessoas, nenhum de nós é multifocal, a gente se foca numa coisa para depois se focar em outra. Quem faz muitas coisas, que são os multifuncionais, alguma coisa está sendo mal feita, porque nós não temos foco, vários focos, a gente tem sempre um foco só. Então, dizer que eles são multifuncionais, vai lá, mas que eles são multifocais, fazem várias coisas, isso é um erro, é um engano. Multifocal só o óculos, o meu inclusive. E não há, gente, nenhuma comprovação científica, nada, sério, que diga que realmente eles são nativos digitais, que realmente eles estão mais inteligentes. E para que serve essa crença de cada vez mais divulgada de que nós estamos falando de nativos digitais? Serve para incentivar o uso cada vez mais incessante de telas digitais. E isso faz com que os pais queiram cada vez mais dar telas para os filhos e as telas mais, os celulares mais top hiper do mercado, do momento,
e vai afastando cada vez mais as crianças das interações sociais, do contato com as pessoas, da família, dos amigos e da interação com a natureza. O que a gente tem percebido hoje? Que existe para muitas crianças e para muitos adolescentes, olha que eu recebo muita mensagem de mãe, muitas falam exatamente a mesma coisa, que o tempo excessivo de telas está ficando, né, exorbitante, fora do normal, fora do controle mesmo. Eles chamam de frenesi digital. Esse frenesi digital prejudica gravemente o desenvolvimento intelectual. Está causando um estreitamento do repertório comportamental, porque como eles ficam muito tempo frente às telas, eles acabam tendo muito pouca ação sobre determinadas situações. Muitas, eu já vi, cansei de ver adolescentes, crianças de 11, 12 adolescentes, que não sabem tomar providência de nada. Não sabem, assim, vou dar um exemplo bobo, mas queimou a lâmpada, não sabe trocar, não sabe, né, pegar sei lá, não sabe fazer quase nada, muito pouco, fazem muito poucas coisas, não tem essa cultura de fazer as coisas, porque é a geração que recebe tudo pronto, seja pelo celular, ou seja pelo telefone, liga, pede, vem pronto. Então, é uma geração que quer e espera e precisa, necessita da recompensa imediata, e isso tem muito a ver com a questão da dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que eles recebem, quando, por exemplo, o menino fica 5 horas jogando videogame, ele recebe uma descarga de dopamina muito grande, e essa dopamina dá uma sensação de bem-estar, de prazer. É um prazer, digamos aí, muito ilusório, passageiro, mas eles têm essa sensação de bem-estar. Isso faz com que eles queiram cada vez mais e cada vez mais. E como isso tudo é muito rápido, essa recompensa é muito imediata, eles não têm que esperar nada, eles vão se tornando impacientes e imediatistas. Eu pergunto, seu filho tem que ler livros para a escola? Pergunta se eles leem ou se eles vão dar um Google lá e pegar o resumo. A maioria está fazendo isso. Né? Se está numa família que os pais não incentivam a leitura e que o tempo de leitura hoje, que deveria ser de leitura, está sendo gasto com as redes sociais ou com os jogos, eles não têm paciência para ler, perderam o hábito de ler. E assim, mas meu filho está o tempo todo no celular, está estudando, na grande maioria das vezes, não. Eles usam muito a tela para fins recreativos. Seja, né, já falei, os games, as redes sociais, os aplicativos de mensagem, as redes sociais, principalmente essa que incentiva muito a criação de vídeos, seja de dancinhas, de qualquer situação, vídeos muito curtos, então eles gostam muito dessas coisas muito curtas, isso vai fazendo com que eles percam a paciência, a resiliência, a capacidade de esperar, são imediatistas e impacientes. E assim, mas meu filho usa muito o celular, por isso que ele é bom, por isso que ele é inteligente. O simples fato de ele ser um usuário não o torna especialista. Eu posso dirigir um carro, muito tempo dirijo um carro, não sou mecânico. Eu posso ir, né, ir a um restaurante muito bom, me torna um chefe. A prática não me torna especialista só naquilo que eu estou fazendo ali, mas não no que exatamente interessaria. O que eu estou querendo dizer? Se eu uso muito o celular, eu não vou ser um programador, eu não vou saber, né, usar de maneira mais inteligente para aprendizagem, não. Ele é usado, sim, tempo enorme e exorbitante, de maneira recreativa, para fins de diversão, para fins de distração. Isso faz com que eles percam, que eu digo, as crianças e os adolescentes percam tempo de estudo, de leitura, de coisas que poderiam ser mais úteis. Claro que não tem problema usar para diversão. O que não dá é para usar só para diversão. E tantas horas, inclusive, usando só para diversão. Tem uma frase de um autor de um livro, o livro se chama Fábrica de Cretinos Digitais. Quem já viu meu Instagram, minhas redes sociais, eu falo muito desse livro e muito desse autor. Porque realmente é um livro muito impactante para esse estudo, né, a respeito da quantidade de horas que as crianças e adolescentes dedicam. Então o livro se chama A Fábrica de Cretinos Digitais e o autor é o Michel Desmourget. Escreve Desmourget, mas fala Desmourget, que é francês. Vou ler aqui. Imagine seu filho adolescente, tá? A mãe que está me escutando, o pai que está me ouvindo, que tem um filho adolescente, imagina a cena, o seu filho. Os nossos nativos digitais, ou seja, os nossos adolescentes,
podem ser capazes de flertar com o Facebook, com o Twitter, enquanto ao mesmo tempo sobem uma selfie para o Instagram e mandam uma mensagem de texto para o amigo, ou seja, multifuncionais. Eu citei várias coisas aqui. Mas, quando se trata de avaliar informações que estão disponíveis no canal de mídia social, eles logo ficam perdidos, pois são hábeis em atividades digitais recreativas e pouco ou quase nada instrutivas, ou seja, ficam muito tempo brincando ou se distraindo. Ele conclui, o autor, que as crianças e jovens dedicam um tempo enorme e crescente às atividades digitais recreativas e sem conteúdo. Eles gastam horas a fio, horas áridas, desprovidas de fertilidade cerebral. E o Demorger ainda fala num tempo roubado da infância. E o tempo gasto em detrimento das atividades mais produtivas, como interação familiar, interação social, brincadeiras ao ar livre, estudo, leitura. E os estudos, gente, por isso que o nome do livro é A Fábrica de Cretinos Digitais, e ele logo na capa ele traz um íconezinho ao lado que ele diz o seguinte: porque pela primeira vez os filhos têm QI inferior ao dos pais. É como se nós estivéssemos involuindo, ou o famoso andando para trás, porque as crianças estão cada vez mais estudando menos. É como se pegássemos todas as pessoas do mundo, fizéssemos a média aí do quociente de inteligência deles e ele estivesse diminuindo. Ou na menor dos males, não está evoluindo, mas na verdade há estudos que indicam que a gente está ficando menos inteligente, a gente enquanto humanidade. E para quê? Por quê? Para que não? Por quê? O que está acontecendo com a boa parte dos jovens que gastam esse tempo enorme, exorbitante, como o próprio Demorger fala? O que eles fazem nesse tempo que eles ficam frente às redes sociais? Vou listar algumas coisas aqui, vocês devem ter outras em mente. Joguinhos, desde das crianças menores, joguinhos dos mais variados tipos, estímulos, cores, sons, aquela frenesi digital. Para os maiores, os jogos de videogame, os jogos inclusive mais violentos. As dancinhas ou os videozinhos, muitas vezes, desculpa a palavra, mas totalmente sem nenhum sentido, eu ia falar vídeos imbecis, que são os termos usados o termo usado pelo Demorger, que é cretino, eram os termos que eram usados antigamente, imbecil, cretino, idiota, que era para definir pessoas com baixo nível de intelectualidade. Hoje esse termo não é mais usado, mas ele trouxe esse termo para deixar bem marcado, frisado o que ele quer dizer, que eles estão cada vez menos inteligentes. Continuando, o que mais que as nossas crianças e adolescentes fazem em excesso frente às telas, Assistem filmes e séries por horas e horas e horas a fio, Final de semana, maratona, assiste 35 capítulos de série, estou dando um exemplo aqui, Usam muito para bate-papo, e esse bate-papo às vezes, sem querer ou mesmo querendo, entram em conversas com pornografia, às vezes vítimas de pedofilia, estão sujeitos ou praticam cyberbullying, que é o bullying praticado pela internet e muitas vezes de maneira anônima e de maneira muito cruel. Às vezes tem pessoas que falam assim, as gerações de hoje a geração mimimi não pode falar nada. Não é bem assim, gente. O cyberbullying hoje, eu falo que o bullying toda vida existiu, Eu estava na escola, sempre fui muito transparente, branquela, qualquer coisa do gênero. Mas o cyberbullying hoje, principalmente o cyberbullying, é praticado com requintes de crueldade, porque existe a proteção do anonimato da internet. Você cria um perfil falso, que é muito fácil, qualquer pessoa faz isso, começa a ofender as pessoas aí, podem até descobrir, mas para descobrir demora, dá trabalho, E isso pode causar sérios danos na vida de quem está sendo a vítima do cyberbullying. O cyberbullying está sendo, existem projetos de lei que querem criminalizá-lo, mas é bastante difícil chegar a esse ponto. Então, só continuando, Eu falei dos joguinhos, das danças, dos filmes, dos bate-papos. E uma outra questão também que está sendo muito prejudicada pelo excesso de telas das crianças é a linguagem. Eles estão ficando com a linguagem muito empobrecida.
Não só porque acabam ouvindo pessoas que, né, que muitas vezes os influenciam, mas que às vezes tem uma linguagem empobrecida, ou fala só de uma determinada maneira, não há... Porque como que a gente melhora o nosso vocabulário? Pela leitura e pela conversa com pessoas. Mas se você não lê e conversa com pessoas que têm uma linguagem empobrecida, claro que você vai ficar com a linguagem empobrecida. Ou a linguagem monossilábica, né? É, joia, sinal monossilábica, mas com poucas sílabas, né? Aquela coisa muito truncada, muito curta mesmo. E a questão, né, um outro risco muito grande do excesso de telas é que muitas vezes é sem a supervisão dos pais e eles podem estar sujeitos aos riscos ocultos aí. As redes sociais tomam um tempo muito grande, aliás, tomam um tempo muito grande nossos adultos, né? E aliás, um parêntese aqui, o Brasil é o país número 1 em acesso a redes sociais e aplicativos de mensagem. Isso é uma pesquisa feita por um site, né, o App NIE, App NIE. Esse aplicativo fez em 2022 uma pesquisa e constatou-se que o povo brasileiro é o povo que mais acessa a rede social e aplicativos de mensagem, ambos para fins recreativos no mundo. E assim, quanto mais tempo uma criança ou um adolescente ficar, vou falar agora da criança, né? Quanto mais tempo uma criança ficar frente às telas, menos interação humana ela estabelece. Tem as interações humanas muito truncadas. Menor é o desenvolvimento da linguagem oral e escrita, são os monólogos ou a comunicação monossilábica. Mais o seu sono é afetado, ou eles têm dificuldade para dormir, ou não dormem, varam a noite jogando, ou dormem e têm um sono muito agitado por causa do excesso de estímulo, excesso de dopamina, e vai para a escola no dia seguinte, precisa aprender, né? Maior é o seu grau de sedentarismo, que leva à obesidade, que leva a sérios problemas de saúde, inabilidade corporal, pressão alta. A Sociedade Brasileira de Pediatria, há um tempo atrás, recente, publicou um documento dizendo que as nossas crianças, muitas crianças, não são todas, obviamente, estão sofrendo, estão se tornando analfabetas fisicamente, ou seja, têm inabilidade corporal, não sabem pular às vezes cai até na escada, porque não sabe andar, mas ela vai pular um degrauzinho, cai, não sabe subir numa árvore, não consegue andar de bicicleta, porque elas perderam a capacidade de ter essa habilidade corporal. Muitas não têm mais, perderam, e outras nunca adquiriram. Então, essa analfabetismo corporal, o dia que eu li sobre isso, eu achei muito impactante. Até fiz algumas postagens sobre isso. E por último, quanto mais telas uma criança usa, menor é o seu poder de concentração e de atenção, numa verdadeira devastação cognitiva. Esses dias eu conversava com uma mãe de uma filha de 10 anos e me contou que a vida toda a menina sempre gostou de ler, sempre foi boa aluna. De repente, descobriu o TikTok. Parou de estudar, parou de ler, parou de estudar, assim, no sentido de não pegar mais em cadernos para ler, parou de ler. Ela falou que foi muito rápida e muito forte a mudança de comportamento do ponto de vista de uma menina que estudava e deixou de ser estudiosa em função dos videozinhos curtos do TikTok. Por isso que, inclusive quem usa esse termo, devastação cognitiva, é o Demurger. Aliás, para finalizar, antes de finalizar, eu queria trazer mais uma frase que o autor do livro A Fábrica de Cretinos Digitais traz no seu livro. Ele diz o seguinte: o que estamos impondo às nossas crianças é indesculpável. Sem dúvida, jamais na história da humanidade uma experiência de embrutecimento cerebral foi realizada em tão grande escala. E aí, eu volto à pergunta inicial que eu fiz para vocês, né? Meu filho vai ficar atrasado em relação à tecnologia com menos uso de telas? E por conta de tudo que eu falei aqui, de tudo que eu já li, já estudei, eu posso afirmar categoricamente que não. É uma resposta simples e direta, não. As crianças precisam ser crianças e viver tudo de bom que a infância proporciona a elas.
Em breve, elas entrarão nesse mundo digital e não sairão mais dele para o resto da vida delas. Mas enquanto elas são crianças, elas precisam ter uma vida de crianças. Até o nosso próximo encontro.